E nós temos, por último, o Repetro. O Repetro é, de certa forma, uma loucura para quem trabalha com isso. O Wendel está aqui também, do jurídico da Petrobras, sabe que como é complicado essa discussão, até para os técnicos da própria empresa. Tá? Mas o Repetro, eu vou apresentar para vocês aqui a estrutura dele. Ele é um pouco complexo, mas depois que você entende, você não esquece mais. Bom, primeiro é interesse do país que as plataformas de petróleo sejam produzidas aqui dentro, em território nacional. Tá? Como ela é produzida em território nacional, é capaz que falte alguns insumos para compor essa plataforma. Faltando insumos, eu posso fazer uma importação sob regime de drawback. O que consiste o drawback? O drawback ele é um regime que prevê a suspensão dos tributos na importação, desde que haja uma exportação posterior. O que o governo quer com o drawback? Ele quer incentivar a exportação por meio da desoneração da importação. Na hora você dá um nó na cabeça, mas vamos lá. O governo está dizendo, pode importar esse insumo porque eu quero exportar a bananada. Eu não quero exportar a banana, porque banana não tem valor agregado. Eu quero exportar a bananada porque isso vai me garantir a entrada de divisas para o país. Então, é interesse do governo a adoção do drawback. Então, nós temos a importação dos insumos para a fabricação nacional e depois há uma exportação para uma empresa estrangeira que é detentora dessas plataformas no exterior. Bom, só que veja, essa plataforma ela é feita aqui no Brasil para exploração ou produção de petróleo que vai acontecer aqui também em território nacional. Então, não faz o menor sentido eu fazer com que essa plataforma saia do país para depois ela retornar para ser utilizada em território nacional. O que a legislação tributária prevê? Ela prevê uma situação de exportação ficta. Tá? Então, é feita uma compra e venda do fabricante nacional para a empresa estrangeira, existe um contrato de compra e venda, existe uma circulação sob o ponto de vista jurídico, mas sob o ponto de vista físico, só há uma movimentação internamente para o local em que você vai explorar ou produzir petróleo no Brasil. Então, esse é o regime do Repetro. Depois que essa empresa estrangeira passa a ter o controle dessa plataforma e adquiri-la juridicamente, ela faz um regime de admissão temporária que a gente já viu agora há pouco. Tá? Na verdade, o Repetro ele é uma mistura também de outros dois regimes, o próprio drawback e a admissão temporária. Isso traz um pouco de confusão quando a gente começa as discussões. Mas, em termos práticos, a empresa estrangeira freta para uma concessionária, uma autorizatária aqui no Brasil, utilizar nos campos de petróleo. Tá? E isso consiste o Repetro. Como, via de regra, esses regimes aduaneiros especiais, eles sempre são inicialmente emplacados a nível federal. E a nível estadual, então, depois vem o reflexo, porque, bom, se a União desonerou, por que os estados não vão desonerar? Bom, o que a gente tem aqui a nível de Repetro, a nível estadual, é um convênio ICMS 130. A União, a nível federal, não há tributação para o Repetro, tá? Para as importações relacionadas ao Repetro. Agora, a nível estadual, o que nós temos são duas situações distintas. Quando nós estamos falando de instalações de produção, tá? E aí eu quero fazer aqui uma diferenciação, que exploração é uma coisa e produção é outra. Tá? Aí a gente usa muito o artigo 6º da Lei do Petróleo. A fase de exploração é em que eu estou pesquisando se existe petróleo ali ainda. Tá? A fase de produção, não. Eu detecto que existe petróleo e vou começar realmente a extrair o petróleo. Então, para as plataformas que vêm para o Brasil para fins de produção, você tem duas possibilidades. Ou uma carga tributária de 7,5% com a possibilidade de você ter um regime não cumulativo, ou uma carga tributária de 3% sem possibilidade de aplicar não cumulatividade. Em termos práticos, é pegar a calculadora e fazer a conta e ver se vale a pena. Saber se a tua empresa vai gerar muitos débitos posteriormente, a ponto de compensar, por exemplo, um regime de 7,5%. Agora, no caso das instalações de exploração, que são mais as sondas que vão ver realmente se existe ou não petróleo,
aí você paga uma carga tributária equivalente de 1,5%.